Vocabulário do investidor, vídeo número 14, CDB, o irmão do CDI. Fala pessoal, Emerson aqui do canal Fique Achar de Suas Finanças e hoje eu vou falar sobre o CDB, ok? Bom, antes de mais nada, deixa eu oferecer aqui para vocês o meu serviço de consultoria financeira, caso você esteja precisando aí de uma ajuda aí para organizar suas finanças, entender um pouco melhor sobre investimentos, entre em contato comigo aqui pelas redes sociais, a gente pode bater um papo para eu entender melhor sua necessidade, mostrar aí o que é o meu trabalho e quem sabe a gente não fecha uma parceria, belezinha? Vamos lá, falar um pouco sobre o CDB. Eu até brinquei aqui com o título do vídeo que eu chamei o CDB de irmão do CDI. Né? Por quê? Bom, no vídeo anterior que eu falei sobre o CDI, na verdade o foco era mais falar sobre a taxa DI, mas eu expliquei o que era o CDI, no qual o CDI é um título que os bancos emitem, que é vendido exclusivamente somente entre os bancos, né? Um título vendido de banco para banco, não é aberto para ninguém comprar, pessoa física, pessoa jurídica. E ele funciona como um empréstimo ali de curtíssimo prazo. Beleza, ok. Bom, o CDB é quase igual. A única diferença é que ele pode ser oferecido para qualquer pessoa física e jurídica no mercado. Então, o CDB nada mais é do que um título emitido exclusivamente por bancos, tá? Por instituições financeiras. Então, não é emitido por empresas não financeiras, né, que não bancárias, né, que não sejam aí do mercado financeiro, tá, exclusivo de bancos, e ele pode ser adquirido por qualquer pessoa. Aliás, é um dos investimentos mais conhecidos aí depois da poupança pela grande maioria das pessoas aí que já guardou dinheiro, que já investiu dinheiro, tá? Então, nada mais é do que um título que os bancos emitem para captar dinheiro. O que os bancos fazem com esse dinheiro? Bom, eles vão colocar lá em empréstimos, financiamentos. Bom, eu acredito que você já deva saber, mas se não souber vai ficar sabendo agora. O banco, ele não empresta dinheiro dele, ele precisa pegar dinheiro aqui numa ponta para poder emprestar. E o CDB funciona como uma das opções que ele tem aí no mercado de captação de dinheiro para ele poder emprestar e fazer empréstimos, financiamentos. E também o banco, se quiser, dependendo das condições de mercado, estratégia do banco, ele pode pegar esse dinheiro e investir em títulos públicos, em empresas, né, em ações. Ele pode investir de acordo aí com a estratégia dele. Mas, normalmente, os bancos pegam esse dinheiro para fazer um empréstimo. Tá? Agora, eu quero falar do CDB do ponto de vista como investimento, que é o que interessa aqui no canal, já que eu estou falando sobre investimentos. Tá? Então, eu vou falar aqui algumas características desse título para você entender melhor direitinho como ele funciona e colocar aí dentro do seu leque de opções de investimentos. Mas calma aí que isso aqui não é nenhuma recomendação, não estou falando para você investir em CDB em nada. É simplesmente para você entender. Como eu sempre falo aqui no canal, estude, aprenda como as coisas funcionam para que você tenha capacidade de analisar e perceber se um determinado produto financeiro, alguma situação financeira é favorável a você ou não. Não adianta ficar perguntando para os outros porque as pessoas têm muitas opções de produtos financeiros, tem muitas opiniões divergentes e cada pessoa tem a sua própria necessidade. Então, algo que pode ser bom para mim, pode ser que não seja bom para você. Então, é sempre interessante começar a entender, pelo menos o básico, para que você faça as suas próprias escolhas, ok? Então, vamos lá. Bom, primeira característica do CDB, ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. O que significa isso? Pré-fixado, no momento que você vai fazer o investimento, você sabe exatamente a taxa que você vai ganhar. A taxa lá em percentual. Vou ganhar 10%, então vou investir 10% ao ano. Vou investir nesse CDB, vou ganhar 10% ao ano. Então, deixando lá meu dinheiro um determinado tempo, né, que não seja um ano, vai ser proporcional a 10%. Ou pós-fixado, que vai estar indexado a algum índice, normalmente ao CDI, ao irmão dele, né, que o banco acaba estabelecendo um percentual em cima do CDI. Então, quando você vai fazer um investimento em CDB, você vai perceber que as instituições financeiras elas oferecem um percentual em cima do CDI. Esse CDB está pagando 80% do CDI. Você vai em outro banco, este CDB está pagando 90% do CDI. Você vai em outro banco, este CDB está pagando 110% do CDI. Cada instituição vai pagar uma taxa diferente de acordo com a sua necessidade. Por quê? Porque as instituições financeiras elas precisam captar dinheiro. Como que ela atrai investidores? Oferecendo taxas mais altas, tá?
Mas tem uma das características que eu ainda vou falar aqui sobre risco, que tem que levar em consideração também. Eu vou deixar para falar uma continuação dessa primeira parte aqui, na parte de risco, ok? Vamos lá, segunda característica quanto à liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de se transformar em dinheiro ali rapidamente. Então, alguns CDBs, eles podem ter liquidez diária, ou seja, você investe, se você quiser resgatar hoje, você resgata, o dinheiro está ali na sua mão, que é um pouco mais difícil de se encontrar e, consequentemente, esses CDBs eles têm uma rentabilidade menor. Então, os bancos, alguns bancos podem oferecer o CDB com liquidez diária, mas normalmente a rentabilidade dele é baixa. E o CDB com data determinada. Então, você foi lá, tem um CDB aqui para 3 anos, você colocou nele hoje, só daqui 3 anos você pode resgatar. Mas não tem um jeitinho se eu pagar uma multa. Não tem. Você colocou o dinheiro lá, você não tem como resgatar quando ele tem a data determinada. Então toma muito cuidado, principalmente quem é principiante, né? O jeitinho brasileiro de sempre querer que tenha uma alternativa, não tem. Tá? Então tem que tomar cuidado com esses 2 detalhes, ok? Mais um ponto que as instituições financeiras acabam colocando aí nos seus CDBs é valor mínimo de entrada. Então, algumas instituições estabelecem valores mínimos de entrada. Ou também tem aqueles CDBs que dentro de uma instituição ele é separado por faixas mínimas de entrada, e quanto maior o valor que você coloca ali na entrada, melhor vai ser a rentabilidade dele, maior vai ser o percentual que ele paga sobre o CDI também. Então tem isso, as instituições, quero investir 10 mil reais aqui nesse CDB, o banco vai te pagar lá X% do CDI. Quero investir 100 mil, aí o banco normalmente vai te pagar um pouco mais. Cada banco vai estabelecer essa regra, não tem um padrão, né? Então você precisa consultar o banco para entender quais são essas faixas, e essas faixas podem mudar dentro do próprio banco que você está consultando, né? Então essas regras aí, cada instituição faz a sua e elas podem mudar a qualquer momento de acordo aí com os interesses da instituição financeira também. E falando um pouquinho mais sobre esses percentuais que são pagos, né, conforme o CDI, né, em cima do CDI, né, o CDB que paga 80% do CDI, 90%, 100%, 110%, normalmente as instituições, né, elas controlam aí a sua necessidade de dinheiro, oferecendo um percentual maior quando elas querem captar mais dinheiro e baixando esse percentual quando elas não precisam captar muito dinheiro. Então é comum você ver aí os grandes bancos oferecendo aí taxas percentuais mais baixas do que aqueles banquinhos menores. Por quê? Porque as instituições grandes elas têm muito mais facilidade de captar dinheiro no mercado. Então as pessoas preferem a solidez. Obviamente tem uma aversão maior aí ao risco, preferem a solidez do que os bancos pequenos. Então os bancos pequenos, para conseguir competir com os grandes, eles têm que oferecer aí taxas de CDB maiores para atrair clientes. Mas aí cai naquilo que eu falei na parte de risco, né? Você está assumindo um risco maior. Então esse percentual que eles usam aí em cima do CDI, né, tem risco atrelado e também tem a estratégia ali do banco para atrair o cliente caso ele esteja precisando aí de captação. E claro, né, que isso também tem um pouco a ver aí com a influência de como o mercado se movimenta, como que todas as instituições estão se movimentando, né, acaba influenciando isso um pouquinho mais de maneira indireta, mas acaba influenciando também. Então, né, você tem que levar em consideração todos esses detalhes quando vai investir em um CDB. Outro ponto que você tem que levar em consideração quando investe em um CDB é o risco. E como que eu mensuro o risco de um CDB? Pela instituição financeira, né? Então você vai colocar num CDB do banquinho lá do Cafundó, que você nunca ouviu falar na vida, que ele é desse tamanho e ele está oferecendo lá um percentual muito alto do CDI. E aí você é atraído pelaquela taxa maior, só que tem um risco imenso embutido. Dentro do mercado financeiro, tudo aquilo que te oferece maior retorno, vem um maior risco acompanhado. Sempre leve em consideração isso. Não estou falando que você não deve assumir risco ou que deve fugir de todos os riscos, mas cada um tem um nível aí de aceitação de risco. Então você quer colocar o dinheiro seu lá naquele banquinho que você nunca ouviu falar? Coloque, mas tenha ciência que se acontecer alguma coisa você pode perder.
Ah, mas o CDB ele tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do Fundo Garantidor de Crédito. Tem um vídeo aqui no canal sobre Fundo Garantidor de Crédito de quase 15 minutos. Vou deixar o card aqui em cima. Se você quiser entender melhor o que é o Fundo Garantidor de Crédito e minha opinião sobre ele, dá uma assistida aí no vídeo. Mas tem, né, o Fundo Garantidor de Crédito que cobre R$250 mil por instituição e por CPF. Então, se você tiver investido lá num CDB até 250 mil e a instituição falir, quebrar, você tem ainda a chance de receber essa grana do FGC. Não sei quanto tempo demora, enfim. Então, você vai colocar seu dinheiro lá. A instituição quebra, do dia que quebrou até você receber, não vai correr juros nenhum. Então, tem risco, né? Toma cuidado com isso. Recomendação minha: prefira sempre instituições grandes, sólidas. Elas vão sempre pagar um percentual mais baixo sobre o CDI, mas você tem mais solidez, consequentemente menor risco, ok? Bom, é isso, meus caros. Eu espero que o que eu falei aqui tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor mais sobre esse produto, né? E caso você tenha interesse em fazer investimentos aí em CDB, que você leve em consideração todos esses pontos antes de colocar o seu dinheiro ali, né? Para que você não cometa alguns erros, porque principalmente quem está começando aí os investimentos, além de ter muita dúvida, sempre tem muita insegurança. E fazer um investimento pela primeira vez, né, dá aquela sensaçãozinha que você: será que eu estou fazendo coisa errada? Com certeza você vai fazer coisa errada, não nessa aplicação do CDB, na vida, né, na sua trajetória aí dos investimentos. Mas isso faz parte de todo aprendizado, né? Eu sempre digo que é legal você estudar, aprender, mas o que vai fazer você aprender de verdade é ir lá e executar, né? E cometer erros vai fazer parte do jogo, ok? Então é isso, um grande abraço a todos e até.